Estamos aqui na TV da Fronteira recebendo o deputado federal Rafael Pezente, deputado do MDB, presente aqui na região, visitando Dionísio Cerqueira na companhia aqui dos nossos vereadores, aqui o Edson Schenkel, do Valentim Borges, da liderança aqui do deputado representante aqui na região, o Alcir Savarys, bem como também a sua assessoria aqui nos acompanhando nesta entrevista aqui no Jornal da Fronteira, na TV da Fronteira, aqui nos nossos estúdios, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Deputado, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer receber você, uma jovem liderança política que representa muito bem o estado de Santa Catarina e agora com novidades, vindo aqui também anunciar recursos. E para nós começarmos aqui, a gente pede esta avaliação de trabalho aqui, desse início de mandato seu, né? O senhor que está há 3 meses, 4 meses, né? Quase finalizando aí, exercendo o cargo como deputado federal, muito embora já era assessor antes do deputado Peninha, mas agora efetivamente como deputado federal. Bom dia. Bom dia, Veronese. Bom dia para você que está acompanhando a gente. Sempre que venho ao Dionísio, eu faço questão de dar uma passadinha aqui, nem que seja aquela visitinha de médico, né, Veronese, de 5 minutos, porque quando eu venho ao Dionísio eu não consigo conversar com todo mundo que eu gostaria. É muita gente, então a forma que eu tenho para passar uma mensagem e para marcar a minha visita aqui é por meio da imprensa. E a gente sabe a audiência que vocês têm, né? Quantas pessoas que acompanham tudo o que acontece na região graças aos veículos de comunicação, porque vocês já saíram do impresso faz um tempo, né? Foram para o digital, agora tem a TV, eu fico bem feliz com isso. São os primeiros passos, de verdade. Os deputados eles assumem no dia 1º de fevereiro o seu mandato. Então eu não terminei ainda os meus primeiros 3 meses, mas a gente já tem a possibilidade de voltar aqui como deputado federal empossado para anunciar recursos e para dar um pouco de explicações sobre o que nós lá em Brasília estamos fazendo com o dinheiro que vocês aqui na ponta arrecadam e colocam lá no cofre da capital. Eu anunciei, e faço questão de anunciar agora oficialmente, né, já conversei com os vereadores, R$600 mil para Dionísio Cerqueira nesses primeiros meses de mandato. São recursos remanescentes do mandato do deputado Peninha, para quem eu fazia assessoria, e ele deu a possibilidade de eu fazer essa distribuição. Então o vereador Valentim Borges, do PL, que apesar de não ser do meu partido, é um grande amigo que tenho, me pediu uma atenção muito especial para a saúde. Então nós destinamos R$300 mil para fazer exame, para fazer consulta, para comprar medicamento, e todo o dinheiro colocado na saúde é um bom investimento. Porque na saúde eu não estou atendendo só eleitores meus, estou atendendo todas as pessoas que precisam. Então, atendendo essa solicitação do vereador Valentim, nós temos R$300 mil destinados, né? Não está na conta da prefeitura ainda, mas a gente carimbou a emenda. E o vereador Edinho Schenkel, vocês sabem que ele tem uma atuação muito forte na área agrícola do município. Aliás, estive esses tempos lá na propriedade dele, fiquei impressionado com o capricho. A gente vê amor em cada detalhe lá dele, da esposa, da família de uma forma geral. E aí ele me pediu recursos para a gente aplicar lá para distribuir água para a população, porque o deputado Gerri, que agora é secretário de Estado da Infraestrutura, com quem eu tenho uma baita de uma parceria, mandou recursos para fazer a perfuração de poços artesianos. Se não estou enganado, lá na Jorge Lacerda, na linha São Paulo, e mais de 100 famílias serão beneficiadas com a perfuração desses poços, mas a água vai atender as famílias se estiverem na torneira. A água no poço por si só não resolve nada. Então o deputado Gerri, e agora secretário, mandou recurso para fazer essa perfuração, e aí nós conseguimos um valor adicional de mais R$300 mil para fazer a tubulação, para encanar essa água e colocar nas famílias cerqueirenses. Né? São gestos, são pequenas ações que a gente faz, mas que aqui na ponta tem bastante efeito, viu, Veronese? E é uma prestação de contas que faço, porque a votação que eu tive em Dionísio Cerqueira foi surpreendente. Eu já imaginei que teria bastante voto aqui. Alcir Savarys, que é um grande amigo, ele coordenou esse trabalho para a gente, e com ele eu conversava quase que diariamente. Eu já sabia que o resultado aqui seria bom, porque o trabalho estava sendo bem feito, mas mais de 1000 votos eu tirei. Um menino de 35 anos, que nunca tinha sido candidato, então a gente conseguiu escolher os melhores para estar ao nosso lado. Essa turma foi de casa em casa e conseguiu essa baita dessa votação. E para a região, como é que está o trabalho, deputado? Tá legal. O meu foco nesse primeiro momento é Dionísio Cerqueira,
pelo resultado eleitoral que nos trouxe. Né? Foram, se eu não estou enganado, foram 1.031 votos. É voto pra caramba. Mas nós temos também, né, passos sendo dados nos municípios vizinhos. Cito, por exemplo, São José do Cedro, onde a gente também teve uma votação boa, Guarujá do Sul, onde o MDB me apoiou, e aí São Bernardino, né, nós tivemos um grupo muito forte, que até nem é do MDB, mas estava conosco na eleição, e outros municípios por aqui, né? Indo um pouquinho mais longe, nós temos em São Miguel do Oeste uma base. Estarei daqui 2 dias em Descanso. Então, é importante que o deputado, além de destinar recursos, também esteja presente, porque as pessoas querem conversar com ele, querem fazer pedido, fazer solicitação, eventualmente alguma crítica. A gente tem que botar o mandato à prova. Não adianta se eleger, cruzar os braços e ficar lá em Brasília somente. Perfeito. Inclusive, para ti, como um deputado que tem uma base assim já consolidada, é possível dar uma continuidade de trabalho. Muito embora início de governo também existe uma questão orçamentária que não é fácil também estar obtendo esses recursos para estar destinando aos municípios. Né? Não, fácil não é. É uma peleia, viu? A gente tem que suar muito a testa lá em Brasília para conseguir dinheiro. Ainda mais que eu não integro a base governista. Esse governo que assumiu, ele tem alguns valores, alguns princípios que são muito diferentes daqueles que eu defendo, daqueles que eu herdei do pai e a mãe, trago do berço. Por exemplo, eu sou muito a favor que o cidadão que ele cumpre a lei, que passa por todos os requisitos, tenha uma arma legal para defender a sua família, o seu patrimônio, a sua vida. E esse governo é muito desarmamentista. Eu também defendo a propriedade privada. Eu vim da roça, eu me criei no meio de uma roça de fumo, de cebola. Os meus pais ainda vivem da agricultura numa pequena propriedade. Então eu defendo o agro. E esse governo não tem se mostrado um parceiro do agro. Primeiros meses são de vingança, parece. Parece que ele está querendo massacrar um setor que majoritariamente apoiou o Bolsonaro, só que está carregando o Brasil nas costas. E, inclusive, esse governo tem incitado invasões de propriedades. Nós tivemos anúncios do MST do chamado Abril Vermelho, com ocupações, com invasões em todos os estados da federação. Isso é muito ruim. Eu anunciei, inclusive, na Comissão de Agricultura, lá da Câmara dos Deputados, que se essa turma invade propriedade lá no Nordeste e não tem problema algum, então tudo bem, se eles não encontram resistência, que continuem por lá. Em Santa Catarina o povo é diferente. Em Santa Catarina a gente preza muito por aquilo que com muito suor nós conquistamos. Então se vierem para cá, olha, Veronese, no preço que está a munição, eu não sei se vai ter tiro para assustar, não sei se vai ter tiro de advertência, viu? E até inclusive uma fala sua lá na Câmara dos Deputados repercutiu nacionalmente, né? Deu uma repercussão bastante grande nesse sentido, né? Eu fui bastante incisivo, porque lá em Brasília, nem tudo a gente resolve na conversa, no diálogo, tu tem que se impor. E para defender os meus, eu me imponho. Eu sou um cara paciente, né, e trato com respeito quem pensa diferente de mim. Agora, mexa com os meus e eu viro uma onça. Eu preciso defender aquela turma que me levou para Brasília e está pagando meu salário. Então, eu deixei bem claro que se invadirem propriedade privada, tentando conquistar alguma terra, até podem conseguir, mas vai ser a 7 palmos no chão. Eu sei que isso, de certa forma, deixou algumas pessoas descontentes, mas não foi em tom de ameaça que eu falei isso, viu, Veronese? Foi um aviso, né? A gente quer a paz, a gente prega prosperidade, harmonia, só que para a gente conseguir isso, cada um também tem que fazer a sua parte. Perfeito. Como é que você está vendo esse primeiro início de mandato no governo do Estado? Estou vendo com bons olhos. Precisam acertar os ponteiros em algumas áreas, mas é natural que todo governo que não seja sucessão ao anterior passe, né, por um período de adaptação. O governador Jorginho é um homem de bons princípios, eu acredito que tenha montado uma boa equipe e destaco inclusive o papel do secretário Gerry Comper na Secretaria de Infraestrutura. Eu gosto muito do Gerry, né? Ele é um amigo pessoal que tenho e eu acho que foi a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Talvez a gente não tenha tanto recurso quanto tivemos no governo Moisés, mas o Gerry ele é muito habilidoso, ele conhece o estado de Santa Catarina como poucos deputados estaduais conhecem. Ele é corajoso e gosta de trabalhar.
Eu estou na rua o tempo inteiro, né? Quando não estou em Brasília, estou aqui rodando os municípios. Mas para eu alcançar o patamar do GR, eu ainda vou ter que aprender um pouquinho mais. O GR gosta da estrada. E isso é muito bom para o secretário de infraestrutura. Sim. Né? Porque o principal da infraestrutura são as estradas catarinenses. O GR é um cara que conhece cada buraco aqui. E aí ele vai em busca das soluções. Então a equipe do Jorginho é boa. Né? Precisa passar por um processo ainda de adaptação a esse novo tempo, mas eu tenho fé, tenho esperança que o governo será bom. E a gente sabe também que essa boa relação entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa, que tem na presidência um deputado do MDB, o Mauro de Nadal, e que esteve na região nesta semana, inclusive aqui, os vereadores aqui acompanharam, visitando obras, é fundamental. Para nós não se alongar muito, para também não ficar aquela entrevista que vira uma novela, né? O que para nós fazer um fecha aqui, o que faltou, o que você gostaria de acrescentar? Eu só quero fazer um agradecimento, se tu me permite, Veronese, e agradecer, claro, né, as pessoas que estão nos acompanhando, porque hoje em dia ficar um tempão desse aqui na tela do celular, vendo um político falar, cara, tem que ser muito firme, tem que gostar muito da coisa, então precisa agradecer, né, essa audiência. Mas quero agradecer também o carinho como o povo cerqueirense e de todo o Extremo Oeste que sempre me recebe. Parece que o abraço de vocês é diferente, viu? É um povo que fala bastante a verdade, fala no cara a cara, e isso para mim como político é importante. Eu preciso saber o que de fato estão pensando a meu respeito. Se eu sou um funcionário de vocês, eu preciso que vocês me deem o feedback, me passem esse retorno. Olha, a gente gostaria que você desse uma caminhada um pouquinho mais para esse lado, não gostei daquilo que você falou, daquilo que você fez, e com as críticas a gente vai aprendendo. Toda vez que eu recebo um elogio, eu me sinto muito bem, né, dá aquela massageada no ego, e claro, quem não gosta de ser elogiado, mas a gente não sai uma pessoa melhor depois de um elogio. Quando você recebe uma crítica, sabe absorver, peneirar, e consegue buscar algo de bom naquilo, você se transforma numa pessoa melhor. Para mim, como político, isso é muito importante. Eu represento os anseios, os desejos, as vontades de cada um dos indivíduos. Então eu gostaria que as pessoas entrassem em contato comigo também para me dar esse direcionamento. Muito obrigado mais uma vez, Veronese, pela oportunidade, né, de conversar com tanta gente ao mesmo tempo. E gostaria só de, por último, voltar a agradecer a turma que está me acompanhando nesse momento aqui no estúdio, que é o vereador Valentim, o vereador Edinho, o Alcir Savariz e o Fabiano Amaral. Fabiano Amaral é o meu assessor de comunicação lá em Brasília. Começou agora, nesse primeiro mandato na Câmara, ele era assessor de um senador, do senador Dário Berger, e eu fiz questão de trazê-lo aqui para o Extremo Oeste, para que ele conheça os municípios, porque quando a gente destinar algum recurso para Guarujá do Sul, que ele saiba para onde é que está indo e me ajude também nessa divulgação. É importante que a minha equipe em Brasília venha aqui para a base e conheça como é feita a política na ponta. Senão, às vezes, a gente fica mal acostumado, só enroladinho numa gravata, no ar-condicionado, dentro de um gabinete, não dá para ter noção de como é a vida aqui na ponta. É por isso que eu, todo final de semana, estou fazendo roteiro no estado e durante a semana estou tentando resolver os pepinos que eu absorvo aqui nesse trabalho da região. Perfeito. Obrigado pela visita. Você sabe que aqui os nossos estúdios aqui do Jornal da Fronteira, da TV da Fronteira, estão à sua disposição e ficamos por aqui.